Oi pessoal, sou Antoine Calil do FRK Advogados. Muito obrigado por sua audiência. No vídeo de hoje vamos falar sobre interdição. Você sabe o que é interdição? Quais são os procedimentos necessários para chegar na interdição de uma pessoa? E as obrigações que surgem após esse procedimento? Vamos falar disso de uma forma bem simples. Mas antes quero aproveitar, porque senão eu esqueço, e pedir para você se inscrever em nosso canal. Basta clicar no sininho. Essa é uma forma de você nos incentivar a continuar produzindo conteúdos como esse, com linguagem jurídica acessível a todos. Já agradeço por isso. A interdição é um procedimento judicial no curso do qual é reconhecida a incapacidade de uma pessoa para gerir, para cuidar de seus próprios interesses. Veja bem, eu disse que é um procedimento judicial, portanto, implica o ajuizamento de uma ação judicial e nessa ação haverá atuação de um juiz e também do Ministério Público. Falei no processo de interdição como um processo no qual é reconhecida a incapacidade de uma pessoa de cuidar de seus interesses. Mas o que seria essa incapacidade? Vamos pensar na seguinte situação. Uma pessoa leva uma vida normal e de repente começa a apresentar sintomas de Alzheimer. Nós sabemos que o Alzheimer é uma doença degenerativa e que tende a se agravar com o tempo. Pode acontecer de uma pessoa acometida com essa doença perder a capacidade de cuidar de seu patrimônio. Normalmente, quem percebe isso são pessoas mais próximas que convivem com essa outra. E, portanto, são essas as pessoas que tendem a tomar a iniciativa de ingressar com uma ação de interdição. Muitas vezes é o cônjuge, companheiro, companheira, ou muitas vezes um filho, por ser mais jovem, seria um perfil mais adequado, ou mesmo um irmão. É comum que essa pessoa, ao ingressar com um pedido de interdição, ela tenha efetivamente a preocupação quanto à administração do patrimônio dessa pessoa que começa a apresentar essa incapacidade. Como acontece em todo o processo judicial, quando alguém ajuiza uma ação alegando o que quer que seja, essa alegação ela precisa ser provada. Então, no processo de interdição, um procedimento básico é a nomeação de um perito. Esse perito é uma pessoa que tem conhecimentos na área da medicina, normalmente um psiquiatra, no caso, que serve ao exemplo dado, que é uma pessoa acometida por Alzheimer, e esse perito ele vai fazer uma avaliação técnica do estado de saúde dessa pessoa para poder produzir um laudo que servirá de base para a tomada de decisão por parte do juiz. Não podemos esquecer que tudo isso é acompanhado pelo Ministério Público, que também se manifesta ao longo do processo. Uma vez concluído que essa pessoa realmente não tem condições de conduzir a própria vida sem auxílio, o juiz ele vai nomear um representante para essa pessoa. Esse representante tem um nome específico, é o curador. O curador ele passa a ter a incumbência de representar a pessoa que sofreu interdição, representar nos atos da vida. A interdição ela pode ser ampla ou ser restrita. Ela pode durar um prazo definido ou ser por prazo indeterminado. O que vai estabelecer essa diferença? O estado de saúde da pessoa. Se eu tenho uma doença degenerativa e que tende a se agravar com o tempo, muito provavelmente a interdição que eu venha a sofrer, ela será por prazo indeterminado, porque o meu quadro de saúde é irreversível. Mas há situações em que há reversão do quadro de saúde e são situações em que a interdição ela pode cessar. Nos casos em que a interdição se prolonga, principalmente, o curador acaba tendo a incumbência de prestar contas. Lembram-se de que nós falamos da gestão patrimonial? Então, o patrimônio gera despesas e pode gerar receita. E o próprio
curatelado, que é a pessoa que sofreu interdição, tem despesas pessoais. Quem vai arcar com elas? O curador é responsável pela gestão desse patrimônio e dessas despesas. Portanto, a nomeação de alguém como curador traz consigo também a obrigação desse curador de prestar contas ao juiz e ao Ministério Público. E muitas vezes a falta de consciência dessa obrigação coloca o curador numa situação realmente de apuro. Por quê? Porque o curador que não presta contas da sua função, ele pode ser destituído. E não é só a destituição que preocupa, porque se houve um patrimônio gerido por esse curador, esse patrimônio gera receitas e despesas, e o Ministério Público e o juiz vão querer saber, né? A saldo, qual é o saldo? O saldo é favorável ao curatelado? Se há uma dúvida a respeito disso, isso será investigado e pode gerar uma responsabilização patrimonial do curador. Já pensou? Você assumiu o encargo de cuidar de alguém e, por não saber dessa obrigação de prestar contas, acaba arrumando uma enorme dor de cabeça. Por outro lado, se o curador desempenha de forma adequada o seu papel, ele não terá problemas. Por isso é muito importante, nesse momento, seja para ingressar com ação de interdição, seja depois, no momento de prestar contas, contar com o auxílio de um profissional experiente e especializado na área. É muito comum nos depararmos com clientes que, diante de um quadro de interdição, precisando representar aquela pessoa que apresenta problemas de saúde, problemas normalmente mentais, essa pessoa se referir ao uso de procuração. Ah, doutor, a pessoa não está bem, mas eu tenho uma procuração, inclusive feita por instrumento público, e estou usando. Pois bem, é preciso saber que quando alguém outorga uma procuração e essa pessoa passa a ter problemas de saúde, por exemplo, o exemplo que nós demos, né, passa a ter sintomas de Alzheimer a ponto de comprometer o seu discernimento, automaticamente, por uma determinação legal, a procuração que aquela pessoa outorgou, ela não tem mais validade. Então, usar dessa procuração nessa circunstância acaba sendo um uso irregular e pode trazer sérios problemas ao procurador. Então, existem situações em que uma procuração resolve, eu posso representar alguém por meio de procuração, e situações em que a procuração não resolve. Eu preciso realmente, para exercer a representação daquela pessoa que tem as suas faculdades mentais comprometidas, ingressar com uma ação de interdição, pedindo a nomeação de um curador para ela. Bom, chegamos ao fim desse vídeo. Quero agradecer por sua audiência e se você ainda não fez isso, curta o nosso vídeo, divulgue nas redes sociais, porque assim você nos estimula a produzir mais conteúdo. E não se esqueça, temos muito conteúdo como esse disponível nas nossas redes. No nosso site existem muitos artigos, todos em linguagem acessível, e no nosso canal do YouTube, além de pequenos vídeos, também vários webinars, que são oportunidades em que nós conseguimos nos aprofundar mais nos temas abordados. Muito obrigado e até o próximo vídeo.